Olá, Bianca. Primeiramente, obrigada pelo convite para participar dessa live. Então, eu sou a Maristela, eu sou a fundadora da Dona Guerreira, que hoje é um e-commerce de bolsas, mas a gente passou por um longo processo até chegar a esse momento de ser somente um e-commerce. Nós já tivemos loja física, mas foi no online, lá em 2018, que eu acabei me encontrando e o meu negócio começou a deslanchar. E principalmente depois que eu também comecei a usar mais vídeos na minha comunicação, principalmente nos stories, IGTVs e também no feed. Hoje, além da Dona Guerreira, eu também tenho uma mentoria de e-commerce, então eu vivencio na minha rotina, ela é toda em volta do e-commerce. E o vídeo tem um papel fundamental para nos ajudar a demonstrar melhor os produtos para todos os clientes. Que bacana, Mari. E tu tens uma história muito legal, porque tu, tu tivesse que sair de uma situação presencial, vamos dizer assim, do teu negócio para o virtual. E aí, essa ferramenta virtual, que são as redes sociais, elas podem projetar as pessoas. E só que tem pessoas que ou não fazem vídeos porque não têm coragem, ou porque acham que não funciona. Você, com a sua experiência, conta? Funciona, não funciona? É Como importante, é que foi esse, eu vou não contar um é? pouquinho de como foi o meu processo, né, nisso. Eu sempre gostei mais do e-commerce, do ambiente online, do que do ambiente físico. Quando eu precisava parar e estudar alguma estratégia para o meu negócio, eu me via estudando sempre para o e-commerce. Mas naquela época não tinha essa questão forte dos vídeos. E depois o Instagram ele começou primeiramente com fotos, depois chegaram os stories, e aí eu fui me soltando aos pouquinhos. E essa é uma dica que eu sempre dou para quem quer começar a gravar stories. É muito difícil para quem nunca gravou chegar e gravar um stories do nada. Então a minha dica é sempre começar mostrando primeiramente o produto, e é legal que eu passo essa dica e as pessoas aplicam e uma, 2 semanas depois elas voltam para me contar o resultado. Que é pegar o celular e mostrar o produto na mão, vai narrando, vai fazendo um áudio e falando sobre aquele produto. E aos pouquinhos a gente vai se soltando. Quando a gente grava um vídeo e mostra o produto e vê o resultado das pessoas, vê o resultado de vendas, né, que é o objetivo do e-commerce, a gente automaticamente vai tomando coragem para aparecer mais. Eu sempre falo que o nosso resultado ele funciona como uma motivação. Então, a primeira vez que eu apareci, que eu demonstrei todas as formas de uso de uma bolsa, eu fiz vendas já pela demonstração, as clientes me agradeceram por aquela demonstração e isso funcionou como uma motivação para eu voltar e fazer outras vezes e demonstrar e vai ficando cada vez mais natural, né? Então, a gente tem aquela listinha, nós vamos seguir a listinha, falando um pouquinho sobre os processos, ou eu já posso contar um pouquinho mais direto, assim, de como foi o meu. Olha, eu penso que. Conta, Mari, porque daí depois a gente fala quais são os passos principais, as 5 dicas, para que as pessoas Uhum. comecem a fazer vídeos, a gravar vídeos. Então, conta mais a tua história. Até eu fiquei curiosa agora, Mari, embora eu trabalhe com a preparação das pessoas para exposição, em qualquer situação de assento das atenções, seja ao vivo, seja presencial, seja num vídeo para a internet, numa conversa 1 a 1 com o cliente, enfim. Eu fiquei com uma dúvida. Eu preparo as pessoas, mas eu fiquei com uma dúvida. Porque quando a gente. Uma das alternativas, quando se tem um produto, é começar pelo produto. E quando não tem um produto, tem um serviço para vender. Aí já tem que se jogar de cara, né? Aí já tem que se jogar de cara. Na verdade, dá para demonstrar um pouquinho daquele serviço. Uma coisa que eu faço na loja online, às vezes não é um produto, é mostrar o site. Normalmente, quando a pessoa tem um serviço, ela tem um site. Aí ela pode demonstrar o site, falar das categorias, e percorrendo por ali, e aos pouquinhos ela vai se soltando. É encontrar uma forma de tangibilizar aquilo que a gente está vendendo através dos stories. Que Sempre tem um legal. jeitinho, a gente sempre acha uma forma de mostrar. Sabe que eu já Então, como fiz é que eu isso? comecei a gravar os Eu stories? já fiz isso de mostrar. Mostra o site, No site? tem onde tem a agenda de cursos, por exemplo, as datas dos cursos, como faz para comprar o curso, quais são
os serviços disponíveis. E ótimo, muito legal, já fiz isso. E realmente é uma maneira de você só falar, aparece a sua voz e não aparece a sua imagem. Porque o grande problema das pessoas é o É visual, aparecer. é aparecer. Mas é uma forma de fazer o caminho do cliente, né? Que eu sempre falo que Isso, é uma coisa muito importante, a gente mostrar para o cliente quais são os caminhos que ele vai percorrer ao entrar no nosso site. legal. Então, essa questão dos stories eu comecei assim, e depois eu fui aparecendo e foi tendo resultado. E eu gravava no começo muitos vídeos mesmo, até ter a coragem de postar e ir salvando. Hoje é praticamente instantâneo, eu gravo e já posto, é raro eu precisar regravar algum vídeo. Como tudo, tem aqueles dias que a gente está um pouquinho mais travado e tem aqueles dias que flui muito bem, então eu sempre aproveito, hoje está fluindo muito bem, eu vou deixar muito conteúdo gravado. E, na verdade, isso está relacionado à produtividade, né? Qualquer coisa que a gente faça, não necessariamente vídeo, tem dias que a gente vai conseguir escrever mais, vai fluir melhor, tem dias que a gente vai estar um pouquinho mais travado. Então, é aproveitar os melhores momentos. Aí eu seguia fazendo os meus vídeos, me autoanalisando sempre, até hoje, quando eu faço uma coisa diferente. Ontem, por exemplo, eu fiz um webinário, depois eu assisti para me analisar, para ver o que eu poderia melhorar para o próximo. Então, essa é uma dica que eu sempre passo para as pessoas: posta os stories e depois assiste de novo. Até hoje eu dou uma rolada ali no arquivo dos stories para olhar os meus stories de 2 anos atrás que ficam arquivados, para entender como foi esse processo, o que eu fui melhorando e para saber o que eu posso melhorar. Eu acho que a gente sempre pode melhorar. Então, e aí a gente precisa buscar estar sempre atento a tudo aquilo que a gente pode fazer. E justamente pensando sobre isso, sobre o que a gente pode melhorar, porque eu já fazia os meus stories, mas eu fazia, mas eu não me sentia confortável. Aí eu fui buscar ajuda profissional, que foi quando a gente se conheceu lá no curso na SPM, e que o curso foi fantástico, assim, para mim, porque ele me trouxe um autoconhecimento e autoconfiança. Passou a ser mais fácil no momento em que eu entendi algumas coisas que a gente às vezes fica na cabeça e não sabe como lidar. Então, o curso me deixou mais à vontade, deixou um momento mais prazeroso. Porque o curso é muito todo prático, pequeno né, empresário... Mari? Ele é muito prático, então, ao mesmo tempo que tu tinhas as dicas, o conceito, você aplicava nas atividades e verificava o que tinha de bom na comunicação para potencializar e aquilo que você precisava ajustar e fazia mais sentido também, né? E, de certa forma, é algo que te deixou, no caso, ou deixa os alunos mais confiantes quando sabem que estão usando as técnicas certas, né, adequadas e que principalmente Exatamente. fazem a conexão com o público, com a audiência. É validar, né? É saber, eu já faço, mas como que eu posso fazer melhor? Como que eu posso deixar mais interessante para quem está me assistindo? E tornar o processo como um todo mais facilitado, porque a realidade hoje da maior parte dos pequenos empresários é que tu circula por todas as áreas da empresa e sempre tem algumas que tu vai te sentir mais confortável e outras que não são a tua zona de conforto. Então, eu busquei como a minha função principal hoje, ela é a comunicação. O que eu não abro mão é o atendimento ao cliente. Eu busquei melhorar isso e estou sempre atenta para saber o que pode ser melhorado ainda mais, né? Muito legal. E esse é um diferencial de um profissional de sucesso, sabe, Mari? Porque você tem que se autoavaliar, tem que se conhecer, tem que aprimorar. Isso é algo constante, inclusive, né? Buscando conhecimento, agregar valor para o teu negócio. Então, são atitudes que às vezes as pessoas ficam na zona de conforto e, eu não vou fazer. Eu vou deixar para depois. Eu vou pedir para alguém fazer para mim. Só que muitas vezes, quando você pede para alguém fazer, não tem talvez o mesmo valor quando o dono do negócio fala, comunica, cria. Essa foi uma pergunta que surgiu no webinário de ontem. Era com outras empresas e a pessoa perguntou: faz diferença quando eu apareço ou eu posso contratar um influenciador ou alguém para fazer por mim? E aí eu falei com base nos meus resultados, né?
eu não consigo dar conta de produzir todo o conteúdo sozinha, então eu tenho algumas influenciadoras que me ajudam na produção do conteúdo, mas todas as vezes que elas aparecem, as minhas visualizações caem pela metade nos stories. E eu já recebi feedbacks de clientes que são mais próximas, que elas já mandaram no direct para mim frases assim: ah, Mari, quando eu abro e vejo que não é tu, eu não sigo assistindo. Né? Então, assim, a pessoa já conhece, já está acostumada, já sabe que eu estou por trás de todo o negócio, então para ela é mais interessante assistir quando eu estou falando, mesmo que a outra pessoa tenha mais conhecimento de moda, por exemplo, do que eu, né? Possa trazer dicas, as pessoas acabam não assistindo tanto. Então, claro, eu já sei, mas eu preciso também ter pessoas me ajudando, mas em todo momento, quando eu consigo eu mesma aparecer, eu prefiro eu mesma ir lá e falar com as pessoas, porque isso conecta, né? Isso aproxima. Eu sempre falo que tu consegue fazer um atendimento online. As pessoas às vezes acham que mudou muito em relação a um negócio físico, mas se o cliente te perguntar, Mari, qual é a vantagem dessa caneta? Eu vou precisar atender ela, mostrar através de vídeo, e ela vai se sentir ela vai sentir, e de fato eu estarei fazendo um atendimento para ela. Então, a pessoa se sente muito segura para fazer uma compra online. Às vezes, tem pessoas que entram em contato no WhatsApp só para. A gente sente que é só para saber que tem uma pessoa do outro lado, antes de efetuar uma compra online. Então, é a questão da segurança. O vídeo traz muita segurança para a pessoa. Muita segurança, passa segurança para o teu cliente e disponibilidade também. Tu estás ali disponível para fazer uma entrega, para explicar, para dar uma atenção, mesmo que seja virtual. Eu digo que a comunicação é a mesma, mas sofreu adaptações do presencial para o virtual. E as pessoas também querem se sentir acolhidas e próximas, mesmo que seja com uma tela no meio. Concorda? Com certeza. Não, e quando a gente consegue fazer, eu tenho algumas dicas que eu passo relacionadas a negócios, assim, que é sempre que a dúvida de uma cliente pode ser a dúvida de outra também. Isso é quase um mantra no meu negócio. Então, quando alguém me manda uma pergunta específica sobre algum produto, eu normalmente gosto de tirar um print, postar e responder para essa pessoa, falando o nome dessa pessoa nos stories. Ela se sente super especial. Esses dias teve uma cliente que mandou no WhatsApp um recado dizendo que ela gravou o atendimento que eu fiz para ela e que ela tem até hoje. Olha só, que legal. O que eu fiz especialmente para ela. Então, assim, a pessoa se sente especial e ao mesmo tempo a gente pode sanar a dúvida de outro cliente também. Porque tem gente que tem vergonha, que é tímido e que não pergunta. Né? É que nem a questão do valor. Eu sempre coloco, claro, a gente não está falando de serviço, a gente está falando de produto físico. Então, em todos os meus posts, no feed, eu sempre coloco o valor, porque tem gente que não gosta de perguntar. Então, já está ali, a informação está acessível. Nos stories, não, porque eu acho que não cabe a gente ficar mostrando o produto e já falando o valor, se a gente pode colocar o link. Então, eu demonstro produto, a pessoa gostou, ela clica no link para ter mais informações, vai ter acesso a valor, a condições de pagamento e todas as outras informações para efetuar a compra. Legal, muito bom, muito bem, Mari. Então, tem alguma coisa para complementar ou vamos às dicas? Eu acho que a gente pode ir às dicas e vai aparecendo vamos alguma conversando. coisa. Ótimo. Então, o que nós selecionamos aí? Autoconhecimento é a primeira dica. Muito bem. Então, com relação ao autoconhecimento, é muito importante nós sabermos como nós nos comunicamos, qual é o nosso estilo de comunicação, se nós somos pessoas mais detalhistas ou mais objetivas no nosso discurso diante de uma câmera, por exemplo. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa muito detalhista e eu tenho que fazer um vídeo mais curto, eu tenho que aprender a ter flexibilidade e fazer um vídeo mais objetivo, por exemplo. Se eu sou uma pessoa que preciso de um material de apoio, de um script para eu me organizar para construir um vídeo para a internet ou para fazer uma live, por exemplo,
que eu faça um script, que eu escreva tudo aquilo que eu preciso falar para eu não me perder. O importante é a pessoa saber o que deixa ela confortável para gravar um vídeo. Então, uma outra dica é saber o estilo. Se você é engraçado, se tem humor, se é mais sério. E aí, o humor é algo que conecta. Claro que tem que ser um humor natural. Não pode ser um humor forçado, não é, Eu acho Mari? que o autoconhecimento, ele é exatamente tu respeitar a tua essência. Então, Exato. se no dia a dia tu é uma pessoa séria, tu não vai conseguir ser uma pessoa engraçada nos vídeos. Mas Uhum. tu pode ser uma pessoa séria e transmitir vídeos que vão ser muito interessantes também. Respeitando o teu estilo e sabendo, claro, pegando ajuda às vezes de recursos, como um caderninho para anotar o que a gente precisa para não se perder. E da mesma forma, se a pessoa é muito engraçada e tentar fazer um vídeo sério, também não vai ficar natural. Então, Uhum. eu acho que, pelo que tu está falando, o autoconhecimento é isso, né? Identificar Uhum. a tua forma de comunicação, ser fiel a ela e achar recursos para conseguir concentrar tudo que tu precisa falar, muitas vezes em um vídeo curtinho, né? Isso aí. Eu sou muito dependente de uma listinha, de um roteiro, principalmente porque o que eu mais faço hoje de vídeo são stories e os stories são 15 segundos. Então a gente tem que conseguir passar um recado relevante, uma coisa importante, às vezes, em apenas 15 segundos. E aí tem que ser super objetivo e falar o principal nesses 15 segundos, né? E aí, quando tem vídeos mais longos, eu acabo sendo objetiva demais, Uhum. normalmente. Aí, Uhum. hoje, como o que eu mais pratico são vídeos curtos, os Sim. vídeos mais longos eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Normalmente eu vou. Mas aí eu faço ele em etapas e Uhum. depois eu junto e dá tudo certo. Muito bem. Ainda com relação ao autoconhecimento, Maria, é importante saber também no que diz respeito ao estilo, né? Ao respeito do estilo. Se eu sou uma pessoa mais reservada, de traço de personalidade tímido, e a timidez não impede ninguém de falar, né? Às vezes a pessoa coloca um rótulo e diz assim, não vou fazer vídeos, eu sou tímida. Só que a timidez não impede as pessoas de falar. Você pode construir o seu estilo dentro do seu jeito de ser. Você não precisa ficar contando piada. E se você é tímido, por exemplo, vai haver um choque. Então, respeite seu estilo. Não precisa também fazer o que todo mundo faz. Que a gente vê por aí as formas de lidar com o público, como, por exemplo, e aí, gurizada, e aí, galerinha. E tem gente que copia e fica muito artificial. Então, busque a sua naturalidade dentro do seu estilo. Eu vejo que às vezes as pessoas têm dificuldades no começar. Eu começo e eu falo o quê? As pessoas já perguntaram para mim. Porque nesse universo, principalmente feminino, as pessoas têm o vício do Oi, meus amores! Aham. E para algumas pessoas vai ser absolutamente artificial. Para mim é artificial. Uhum. Então, eu já circulei entre Oi, gurias, que pra gente aqui no Sul é Uhum. absolutamente natural, Natural. até eu perceber que eu tenho muitas clientes que são de outros estados. Eu falo com o Brasil todo. Então, se eu usar o gurias, talvez eu não esteja conectando com elas, Isso né? aí. E aí eu passei a usar só Oi, tudo bem? Uhum. Ou Oi, gente, porque eu acho que o gente, ele inclui todo mundo, né? Ele Uhum. não exclui ninguém. Então, esses cuidados também são muito importantes quando a gente quer falar com todo mundo. Quando é mais regional, eu acho que tá tudo certo falar exatamente como se fala naquela região. Uhum. Mas eu não quero excluir as minhas clientes do Claro. Nordeste, não se sentem gurias. Que gurias Exato. para ela é outro, Tem não outra conecta, conotação, ou sabe? não conecta. Isso aí. E é isso, né, Mari? É você também saber o público-alvo para poder, então, utilizar o vocabulário adequado ou a nomenclatura adequada para criar essa proximidade. Muito bem. E aí, o nosso Temos próximo. uma dica número 2 aqui, que é sobre coragem. Então, a coragem. Sabe qual é a diferença de quem faz vídeos para quem não faz? A coragem. Coragem. Porque aquele que não tem coragem fica na zona de conforto ali, não sai do lugar. E quem tem coragem vai com medo, vai com receio.
Porque o grande problema das pessoas, o receio que as pessoas têm, é a rejeição do outro, é a rejeição do interlocutor, é o que os outros vão pensar. Mas o maior juízo está aqui dentro da nossa cabeça, que é a terceira dica, eu vou juntar com 100 julgamentos, né? Nós temos a mania de nos julgar ou de pensar o que os outros vão falar da gente. E aí acabamos colocando isto como um empecilho e procrastinando ou não fazendo, e aí perdendo oportunidades. Concorda, Mari? Sim, concordo. E eu acho que essa questão do julgamento, a gente também tem os nossos, né? A gente às vezes Sim. tem, eu não sou boa, a gente se auto-julgamento, Aham. eu não sou boa o suficiente, por que que as pessoas vão ficar me ouvindo? Elas Uhum. vão gostar disso que eu tô falando, vai fazer Uhum. sentido. Então, eu acho que a gente nunca vai agradar todo mundo, mas com Exato. certeza a gente vai conectar com algumas pessoas que vão fazer sentido. Eu acho que isso a gente precisa ter muito claro quando vai fazer um vídeo. Eu não vou agradar todo mundo, a todos os Exato. estilos, mas eu vou agradar as pessoas que gostam do meu produto, que tem uma afinidade comigo, com o meu negócio. Então, eu Exato. acho que isso é fundamental, assim, é ter essa noção e ter a Exato. coragem de fazer, mesmo com medo. Exato. Coragem, sair da zona de conforto e enfrentar. E aí, na medida que você vai fazendo a gravação dos vídeos, mesmo que numa primeira momento você faça várias vezes, e você se julgue também, porque o cabelo não tá bom, porque eu tô com uma ruga aqui, porque não sei. Mas vai fazendo porque você vai acostumando e vai depois vendo que os resultados vão ficando legais, vão ficando satisfatórios, e isso vai fazendo com que você se motive a fazer mais também. Mas é importante, assim, ter coragem, fazer e E sem quando a gente não julgamento. faz, automaticamente a gente fica para trás em relação a alguma empresa Sim, que faz, a algum profissional que exato. faz. Alguém está fazendo. Eu costumo falar que o vídeo hoje, ele é uma realidade independente da profissão, seja qual for, seja uma profissão que nasceu com o vídeo, que é youtuber, influenciador, ou uma profissão mais tradicional, como um médico, um advogado. Se a pessoa quer ter a visibilidade, ela precisa de um vídeo. Antigamente, se colocava um anúncio no jornal, né, Isso. ou na Nas televisão, páginas amarelas. e estava tudo certo, tu conseguia É. ter clientes, conseguia Uhum. atingir público, e hoje em dia não funciona mais assim. O jornal dificilmente vai trazer clientes. As pessoas procuram por produtos e serviços na internet. E Exato, aquele profissional que aparece, que mostra, que fala sobre os seus procedimentos, os seus tratamentos, ele já passa mais confiança automaticamente. exato, Então, é uma realidade. exato. E ali o que você falou do não agradar, né? Nós não vamos realmente agradar a todos, mas sempre que nós nos prepararmos para fazer um vídeo, é importante pensar, não, eu quero agradar a maioria. Então, faça o seu melhor. Né? Por mais que no início a gente comete erros e depois vai ajustando, mas faça o seu melhor. Agora você falou de todas as áreas. É bem legal, porque nos cursos que eu ministro de oratória ou de preparação para vídeos, tem arquiteto, tem médico, tem dentista, tem veterinário, tem o pessoal de moda, designer. Olha, fonoaudiólogos, físio, de todas as áreas. As pessoas realmente estão percebendo que não tem mais volta. Ou cria coragem e começa a fazer, ou vai ficar para trás. Vai ficar para Fica trás. defasado, né? Num universo que Uhum, está cada vez mais é. digital mesmo. E aí a gente entra na preparação, né, Mari? Quarta, que é a preparação. Que é isso, que é se preparar, que é buscar ajuda quando não se sente confiante ou não sabe por que caminho deve ir, ou como realmente começar a gravar vídeos, ou que ferramentas utilizar, ou que técnicas utilizar. Então, se prepare, busque ajuda especializada, porque com certeza você vai ficar mais confiante. Foi o que aconteceu contigo, né, Mari? Que quando buscou um aprimoramento, percebeu o que estava fazendo de correto e o que
pôde ajustar para te deixar mais confiante na hora dos vídeos e dos Eu brinco stories. que o praticamente sumiu da minha vida. Que é natural, quando a gente não está acostumado, a gente faz aquela pausa, né? Que é o A pausa e sonorizada. exatamente. Ele praticamente sumiu da minha vida. É claro que a gente vai adquirindo novos vícios, né? E depois a gente consegue já identificar, com certeza, a fala, ela fica muito mais interessante quando ela não tem esses ãs no meio, porque o parece que tu não tem segurança, ou que tu não sabe sobre o que tu está falando. Então, eu acho que isso sim foi uma das grandes coisas que eu consegui no curso, foi identificar esses pequenos vícios e me livrar deles de uma vez por todas. Uma grande conquista, né? Com técnicas adequadas e eles são possíveis de serem eliminados. Eu brinco, né? Sai dessa boca que não te pertence, né? Que realmente são expressões, E aí, sonorizações que contaminam a mensagem. Tem muita gente que presta mais atenção no vício do que no que na mensagem. E esse tipo de vício tira a força do conteúdo que você está apresentando e não passa credibilidade, como você disse, né? Porque parece que a pessoa não sabe o que ela vai dizer. Então parece uma coisa que não tem muita importância, mas tem sim, faz uma diferença incrível. faz Deixa a fala diferença. mais A fluida. gente escuta mais as pessoas exatamente numa fala mais fluida. Quando ela tem muitos vícios, muitas pausas ou muitos us, ela parece que deixa de ser interessante. E como eu assisto muitos vídeos também, eu com certeza sempre presto mais atenção quando tu vê que a fala ela é contínua e aí tu sabe que a pessoa teve uma preparação para isso. A gente sabe que isso não se conquista de um dia para o outro. Assim, dormi, hoje eu acordei e nunca mais vou falar na minha vida. É preparação, e aí já entra na quinta dica também, que é o treino. Exato. O treino para tornar consciente todas as características relacionadas à comunicação. Então, quando nós nos preparamos, nós verificamos o que nós temos de bom, qual o nosso estilo de comunicação, como nós podemos ser expressivos de forma a prender a atenção das pessoas nas primeiras palavras que nós falamos num vídeo. E aí o treino é a prática. É a prática do dia a dia, é fazer várias gravações de vídeo, é gravar até áudios em WhatsApp para ir se escutando, é fazer filmagens, é fazer filmagens curtas para ir se experimentando, é falar na frente do espelho quando está com alguém ao telefone. São formas de treinar, de praticar, de se perceber e de tornar a comunicação mais consciente, de aprender a se escutar, a se perceber e passar de um estágio de fugir de um momento de exposição para curtir um momento de exposição, né, Mari? Tem uma coisa que tu sempre fala e que eu acho que faz muito sentido, que é a comunicação não é dom. Ela é uma habilidade que a gente pode treinar. Exato. E aí tem grandes exemplos, eu já fui em palestras, eu fui uma vez numa palestra muito boa de uma pessoa sobre storytelling, e ele falou que ele virou palestrante porque ele era muito tímido, e aí ele foi fazer teatro, foi buscar formas de superar a timidez, e com isso ele acabou potencializando uma fraqueza a ponto de virar um palestrante e aquilo se tornar a principal fonte de renda dele. Olha só. E eu gosto de falar da minha experiência na época de faculdade. Eu tinha um trauma de finanças, um medo, meu Deus, vou ter 4 cadeiras de finanças, vou rodar, vai acabar com a minha vida. E o que eu fiz? Eu estudei tanto que eu passei as 4 vezes com 10. Olha só. A ponto dos meus colegas olharam, tu sempre foi boa assim em matemática? Gente, eu era um desastre em matemática, mas eu fiquei treinando, eu fiquei me preparando. Exato, e a comunicação, ela também é isso, é uma habilidade que a gente pode treinar e se preparar a ponto de deixar de ser uma fraqueza e ser uma força, né? Ser uma potencializar. Exatamente. Como eu brinco, de passar de ser lá na peça de teatro da escola, a árvore que não gostava de aparecer, mas tinha que participar da peça de teatro da escola, para um Barack Obama da vida, né? Um palestrante. Então, é absolutamente possível, só que precisa passar por um processo de preparação, né? Desde a coragem de sair da zona de conforto, até a preparação propriamente dita, e a prática, o treino, e o se perceber, né? Porque não é porque eu treino todos os dias, porque eu pratico todos os dias, porque eu dou aula todos os dias, que eu não vou mais sentir aquele frio na barriga,
ou aquela ansiedade prévia ao momento de exposição. Sim, eu vou continuar sentindo isso, mas, né, Mari, nós não somos transparentes, como eu falo no curso. Amo essa frase. As pessoas raramente percebem como nós estamos nos sentindo. As pessoas raramente percebem que nós estamos nervosos. Nós sentimos porque nós percebemos todo aquele turbilhão interno. E outras pessoas também não sabem o que está dentro da nossa cabeça. As pessoas não sabem o que nós queremos falar. Então, é importante treinar para saber sair de situações de deu um branco de palavra, o que eu devo fazer, sair naturalmente desse tipo de situação, de forma que as pessoas nem percebam, que seja muito espontâneo. Essa é uma dúvida muito grande das pessoas, até se tu puder deixar uma dica nesse sentido, o branco. Porque se tu tá num vídeo ao vivo, não é um stories que tu tem a possibilidade de parar e regravar ele e deu um branco. O que eu faço? Muito bem. Então, só reforçando aqui que o stories você pode gravar e corrigir. E uma live, por exemplo, né, que é uma transmissão ao vivo, é algo muito mais espontâneo e que, se acontece um erro, segue o barco. Segue o barco. Deu um branco de palavra, procura um sinônimo rapidamente. Repete a palavra que antecede aquela que você quer falar. Por exemplo, eu havia dito que você precisa de prática. Não era prática que eu queria dizer, na verdade, treino. Mas veio a prática na minha cabeça e eu me fiz entender. Então, é sair naturalmente, não ficar se preocupando. Ai, meu Deus, eu esqueci a palavra. Ai, mas não era essa palavra que eu queria dizer. Ai, me deu um branco. Ai, meu Deus, eu esqueci. Como é que eu posso dizer mesmo? Não me lembro da palavra agora. E segue. É poder sair naturalmente de uma situação de um momento onde você tem um esquecimento. Então... Isso, e a preparação, ela significa isso também. Tu saber que pode acontecer. Isso. Eu estou preparada porque pode acontecer, eu posso ter um branco e aí eu vou levar isso da melhor forma possível. Você pode errar, você é humano. E eu vou dizer que é mais simples de errar numa situação espontânea, ao vivo, como nós estamos fazendo agora, do que, sei lá, numa gravação. Não tem tanta graça, tu volta lá e tu corrige. Agora tu ter esse jogo de cintura, de poder retomar e sair naturalmente de um branco, nossa, é sensacional. E quando nós estamos preparados e sabemos a técnica de sair de uma situação dessas, é recompensador. E é isso que sempre vai conectar. É exatamente essa naturalidade. Isso. As pessoas conseguem se enxergar e conseguem ver, ela é humana, ela errou como eu erro, como todo mundo erra. Essa é a diferença do vídeo, da comunicação de hoje. Porque antigamente tudo aquilo que a gente assistia em vídeos tinha teleprompter, o nome? Isso, teleprompter, que passa o textinho na câmera e o apresentador vai lendo o texto enquanto passa. Então, assim, é uma comunicação perfeita, não tem erros, não tem palavras, mas ela não é humana, ela parece um robozinho ali parado, lendo. Não tem essa naturalidade dos gestos, por exemplo, como eu estou fazendo agora. Hoje em dia até é mais assim, né? Nos telejornais eles estão se modernizando, mas antigamente era aquela coisa assim, pronta, parada. Sem mexer as mãos. Exatamente. Agora estão saindo de trás da bancada. Agora estão se movimentando, interagindo. E é isso que os vídeos no Stories ou uma live também propõem. Você pode fazer uma demonstração de um produto caminhando, mostrando, se movimentando, na rua, num lugar fechado. E usar esse recurso é muito bacana, porque, inclusive, a pessoa fica muito mais expressiva. Sai daquele status engessado, quadradinho, sem ânimo. Então, usar e abusar da expressividade. Eu sempre faço uma enquete com os meus seguidores, 2 ou 3 vezes por ano. Eu pergunto: vocês acompanham algum influenciador digital, youtuber, alguma celebridade através das redes sociais? Também para validar as pessoas que eu trabalho, para conhecer novas pessoas, porque é muito difícil, e para que as pessoas que estão acompanhando a minha marca me ajudem na comunicação.
E sempre vem assim, 85% das pessoas acompanham, e eu pergunto no story seguinte, quem você acompanha e por quê? E a resposta, ela sempre está relacionada à naturalidade. 90% das respostas eu acompanho a Bianca, porque a Bianca é super natural, ela fala do dia a dia dela de verdade, então isso valida tudo que a gente está falando. E já fica também como uma dica para quem tem negócio, fazer pesquisas com o público para identificar o que eles consideram importante na hora de acompanhar alguém na internet. Com vendas online, no e-commerce, a gente precisa, sim, de influenciadores para ajudar a divulgar o nosso negócio, mas a gente precisa saber se a gente está trabalhando com as pessoas que fazem sentido para o nosso público. Exato, exato. Muito legal, Mari. Muito bom. Ótimas colocações. E mais algum comentário? Na verdade, tem uma dica extra que eu sempre passo para as pessoas, Ótimo. que é do sorrir enquanto a gente fala. Claro, sim. se isso fizer parte do teu estilo de comunicação. Eu fui inserindo isso como uma forma de perder a timidez. Como eu era tímida no começo, eu falava e eu ficava muito séria. E aí eu acho que as redes sociais, principalmente moda, que é o meu segmento, a seriedade ela acaba afastando um pouco. Eu precisava buscar mais conexão, então eu comecei a sorrir enquanto eu falava. No começo, isso foi treinado, eu treinei na frente do espelho, eu exercitei várias vezes para não ficar artificial. E foi se tornando natural, eu fui incorporando. Eu falo que é que nem natação, né? Começa a nadar, as primeiras vezes são difíceis, e depois, quando tu vê, tu tá nadando muito bem e naturalmente. E como todas as coisas, a primeira vez que a gente pega um carro para dirigir, a gente não tem segurança, depois tudo flui normalmente. Então, isso eu fui incorporando. Eu falava muito tímida, muito séria, eu incluí o sorriso como uma forma de disfarçar a timidez e buscar uma conexão com as minhas clientes. E hoje é natural, eu preciso inclusive controlar quando eu tô falando alguma coisa mais séria, para não ficar sorrindo enquanto eu tô falando sobre aquele assunto extremamente sério. E é interessante, Mari, agora você falando, quando eu falo do estilo de comunicação, o que é engraçado, que naturalmente eu sorri, quem é muito sério, que eu digo que o sorriso é um imprescindível canal de aproximação. Eu já tive alunos que disseram assim, mas eu não gosto de sorrir. Só que a pessoa nunca se experimentou. Ela sorri, em algum momento da vida, ela vai sorrir, mas parece que é uma crença que a pessoa tem, que ela não pode sorrir. Mas eu já tive alunos que me trouxeram esse retorno, assim como tu estás falando agora, que começou a se olhar mais, ver mais a sua expressão facial e testar o sorriso. E começou a incorporar o sorriso de forma que ficou natural. Então, é exercício também, é autoconhecimento, é preparação e é treino. Até que o sorriso fique natural e espontâneo. Né? Só a gente pensar quando a gente chega para falar com uma pessoa pessoalmente. Se a pessoa estiver séria, a gente já vai pensando, será que eu falo com ela hoje? Ou eu deixo para amanhã? Se a pessoa estiver sorrindo, a gente já vai perder o medo de falar com ela. Então, no online é a mesma coisa. Exato. A neurociência explica que o sorriso também ativa o neurônio espelho do interlocutor. Se eu digo para você um bom dia sorrindo, bom dia, você automaticamente vai responder sorrindo também. E não é só no vídeo, mas também até quando nós fazemos uma ligação, muda completamente o ritmo da mensagem, a modulação da voz, quando nós falamos... A entonação, né, sai diferente. Exato. Ao invés de falar bom dia, a gente fala bom dia, sai mais longo, sai com inflexão ascendente. Então, as pessoas percebem também quando nós falamos sorrindo, sem nos ver. Muito bom. Exatamente. Essas são dicas básicas que eu acho que as pessoas já podem começar a praticar hoje mesmo. E se quiserem nos marcar quando estiverem treinando, né, Bianca? Eu acho que isso também é uma coisa muito legal. A gente saber que a gente está conseguindo fazer a diferença no negócio, na vida, muitas vezes, de muitas pessoas, né? Isso aí. Marcar lá. Pode marcar falando bem capacitações, ou Bianca Aidos e a Mari Guidotti, né, Mari? Muito isso legal, aí. muito bom. Isso, Mari, fechou? Isso, fechou então. Então, nós desejamos que todo mundo aí que está nos assistindo comece. Vai lá, anota 5 dicas
E não deixa para depois, porque vai ter alguém que vai passar na sua frente e você poderá perder oportunidades. Eu garanto que depois você vai agradecer. Puxa vida, que legal, que bom que eu comecei. E Porque eu resultados conheço, vêm, os resultados vêm. E é os muito resultados gratificante. vêm. Todas as pessoas que eu conheço que começaram a fazer, passaram feedbacks. Mari, eu fiz e vendi tanto. É isso aí, é fazer vídeo. Olha eu com a mão aqui, ó. Tá super frio aqui no Rio Grande do Sul, então eu tô escondendo a minha mãozinha. Muito bem, Mari. Então tá. Obrigada, Mari. Valeu o nosso Obrigada. papo, tá? Quem quiser também Tchauzinho. assistir uma outra live que a gente fez por aí, é só ir lá no Tá lá no canal da Falando canal Bem, Tá né? Falando Bem, tá bom? Isso aí. Valeu, beijo, Tchauzinho. tchau. Tchau.